A nossa reunião. Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa reunião semanal e hoje, numa data especial, ou melhor, em dias que antecedem a esse momento tão importante que é o Festival de Vesak, que ocorre anualmente no dia da lua cheia, esse ano, inclusive, com um evento até inusitado, que será o eclipse lunar total, mas nesse dia da lua cheia de maio, que é a lua de Vesak, ocorre a bênção ou a presença nos planos sutis do Siddhartha Gautama, o Buda, e ele emana bênçãos. Esse evento, ele, na sua forma exotérica, ocorre numa cerimônia lá no Tibete, nos Himalaias, onde, nesse livro, o, Os Mestres Ascendam, o senhor Charles Leadbeater, ele descreve pormenorizadamente o que ocorre nessa cerimônia, por assim dizer, exotérica, porque o evento em si ele ocorre em planos sutis, planos suprafísicos, e né, a sua assim eficácia, o seu efeito é muito maior. Mas o senhor Siddhartha Gautama, ele se coloca como intermediário para que essas bênçãos, essas energias desses níveis superiores, elas possam chegar até nós através dele. É um fato assim bem, né, para nós que estudamos esses assuntos, bem interessante, né? Então, nessa data, na lua cheia, que é uma data móvel, na lua cheia de maio, de Vesak, é o momento em que ocorreram esses três eventos da vida do senhor Siddhartha Gautama, que é o último Buda, é o Buda atual do nosso momento evolutivo. Outros Budas já houveram, fala-se que em cada, né, agrupamento, chamado de raça raiz, existe um Buda, e o atual é o senhor Siddhartha Gautama. Então, foi quando ocorreu o nascimento, a iluminação e o passamento dele para os planos, né, sutis, né? Ou seja, o abandono do corpo físico. Esses três eventos teriam ocorrido nessa lua cheia de maio. Então, por isso, todos os anos, ele teria se comprometido, fala-se esse compromisso dele com a humanidade, de anualmente ele vir dispensar essas energias, essas, né, vibrações, forças para a humanidade, para o bem da humanidade, e que hoje nós sabemos está tão necessitada, né? Aqui uma imagem, né, desses tentativas de mostrar como esse evento nos níveis mais sutis ocorre, e, né, podemos aqui refletir sobre esse texto que está no livro Os Mestres e a Senda, quando ele fala, o senhor Leadbeater, que o senhor Siddhartha, ele tomou a seu cargo o trabalho de voltar a este mundo uma vez por ano e derramar uma torrente de bênçãos. É dito por ele, pelo senhor Leadbeater, que houveram alguns atos complementares ou suplementares ao despertamento, como é dito, né, ou a iluminação do Sama, e esses atos ele descreve como sendo um deles em que a própria hierarquia, como é chamado o Senhor do Mundo, né, o seu Sanat Kumara, faria uma dispensação de energia nos planos superiores,
né? Ele fala aqui, o senhor Eridibita, né? Que é o envio pelo Senhor do mundo, o grande rei, o iniciador único, de um de seus 3 discípulos, todos senhores da chama, vindo de Vênus, para ter uma encarnação terrena quando, ou quase imediatamente depois de alcançada a posição de Buda pelo senhor Gautama. Então, esse foi o primeiro ato do senhor do mundo, e fala-se que o senhor de Bita, que o senhor Shri Shankaracharya seria um desses que teriam sido enviados pela hierarquia. E o outro ato seria esse da presença anual do senhor Siddhartha Gautama entre nós. Claro que nos níveis sutis, mas até com repercussões, né, reflexos no próprio plano físico, nesse plano físico, como veremos aqui por essa narrativa do senhor Lidbita, nos Mestres e Ascenda. Então, a ocasião selecionada pelo senhor Buda para dar essa bênção ao mundo, mediante um maravilhoso eflúvio do seu próprio tipo especial de força, é o dia da lua cheia do mês hindu de Vaisak, denominado Vesak, no Ceilão, e que geralmente corresponde ao mês de maio, por ser o aniversário de todos os acontecimentos importantes de sua vida terrena, como já vimos, né? O seu nascimento, o atingimento, a iluminação búdica, aí no sentido de ser, né, de sabedoria, de iluminação, de despertamento, né, desse estado que nós estamos, né, ainda de adormecimento, e ele, o Buda, é o desperto, é aquele que já consegue perceber a realidade, o que ainda não acontece conosco, né, que temos ainda, né, todos esses véus sobre a consciência. Ele já conseguiu de cerrar todos esses véus. E o abandono do corpo físico, quando ele deixou o seu corpo físico. Então, em relação com essa visita totalmente à parte de seu tremendo significado esotérico, efetua-se uma cerimônia exotérica no plano físico, num pequeno altiplano no lado norte dos Himalaias, próximo à fronteira do Nepal e a aproximadamente 650 quilômetros ao ocidente da cidade de Lhasa, né, que é a capital do Tibete. Ocasião em que o Senhor Buda mostra-se na presença de uma multidão de peregrinos. Então, isso é importante, porque mostra que essa é a parte mais, assim, por assim dizer, limitada, densa, da cerimônia, do evento em si. Na verdade, o que ocorre nos níveis, né, suprafísicos, né, abstrato, né, no nível búdico, no nível átmico, é muito mais, né, por assim dizer, forte, né, muito mais de profundidade do que o que ocorre no nível dessa cerimônia exotérica, por conta das próprias limitações que esse plano físico tridimensional possui. Então, depois de efetuadas cerimônias pelo senhor Maitreya, isso aqui é um resumo, né? Ele descreve assim em pormenores, mas aqui a gente está apenas refletindo, né? Então, pegamos apenas uma síntese. E outros membros da grande fraternidade, aparece o senhor Buda como uma gigantesca figura que flutua nos ares, exatamente sobre as colinas meridionais. A figura que flutua sobre as colinas é de um tamanho enorme, mas reproduz exatamente a forma e os traços do corpo no qual o senhor, né, Gautama viveu na sua última, né, passagem pela Terra. Então, por esse plano físico, né? Então, essa presença da hierarquia e do senhor Maitreya, que ele aqui, o senhor Didibita, menciona como o Bodhisattva, né? Aquele que será o sucessor dessa atividade, né? Dessa energia poderosíssima, que é essa da hierarquia, que é do senhor Buda, né? Do desperto, do iluminado. Então, o senhor Maitreya, como sucessor, ele traz essa possibilidade
da realização dessa cerimônia, né, esotérica, né, mas que tem esse reflexo, essa repercussão também no nível físico. Então, essa aqui é uma imagem que está no próprio livro, Os Mestres de Assenta, que tenta mostrar, né, de uma forma assim, bem, né, não é exatamente assim, mas mostra o que acontece nessa cerimônia nos níveis sutis e com esse reflexo no nível físico, que é essa figura imensa, né, gigantesca do senhor Siddhartha Gautama, né, com essa aura imensa, né, com esses raios de luz, né, que nós não teríamos condições, né, de até encarar essa né, grandeza, essa luminosidade, mas a hierarquia ali presente, né, alguns, inclusive, conseguem se materializar, alguns desses seres da hierarquia, desses mestres, né, de sabedoria, desses adeptos, eles alguns se materializam, né, e ele vai descrevendo, e vemos que né, um pouco afastado estão os peregrinos, né, aqueles que conseguiram chegar até esse vale, esse local lá nos Himalaias, onde, né, acontece esse evento, e existe lá, ele descreve um platô, né, um local onde, né, existe até um altar, uma pedra imensa, onde ali, né, são colocadas flores, e nesse local, então, é que ocorre essa presença, esse reflexo do que está acontecendo nos níveis mais sutis, no momento exato do pleninulo. Então, uma imagem muito bonita, né? E que podemos, né, quem sabe, né, guardar essa imagem na nossa mente e, no momento, né, quando adormecermos, no dia, né, na segunda-feira, tentarmos, né, estar com ela, essa imagem na nossa mente, para, quem sabe, né, conseguirmos perceber alguma coisa nessa condição sutil, né, mais elevada. Mas, então, na narrativa, ele prossegue o seu Lidibita falando dessa aparição do senhor Siddhartha Gautama com as pernas cruzadas, as mãos unidas e revestido do manto amarelo. Nenhuma descrição poderia dar ideia de seu rosto, uma face verdadeiramente divina, pois combina a calma e o poder, a sabedoria e o amor, numa expressão que contém tudo aquilo que nossas mentes podem imaginar da divindade. É difícil, né, ele descrever esse evento. Somente os iniciados, né, os mestres, né, que têm, os adeptos, que têm uma visão, uma percepção, né, disso. Nós e esses peregrinos até que estão lá, a maioria apenas tem, né, assim, um pálido reflexo, né? E a própria, né, feição, como ele diz aqui, do senhor Siddhartha é difícil de conseguir perceber. Então, ele descreve, né, aqui em detalhes como é essa, né, ele era uma pessoa clarividente e conseguia, né, ter essa percepção mais direta, né? Os detalhes que ele narra aqui. Então, a história conta que quando o príncipe Siddhartha abandonou sua casa em busca da verdade, pegou sua longa cabeleira e a cortou na base da cabeça com o talho de sua afiada espada, conservando depois seu cabelo sempre do mesmo tamanho. Então, esse é um fato, né? Ou melhor, um detalhe, né? Que na sua característica, né, bem didática, o seu Lidibita menciona aqui, né? Ele diz que o cabelo é negro, causa do lado, né? Aparece longo, segundo o costume do. E aí que ele cita que houve essa, né, atitude do senhor Siddhartha de cortar, né, parte do seu cabelo, né, e deixando, né, nessa altura antes de tocar os ombros. Mas então,
Essas são imagens, né, que tenta se reproduzir, né, o reflexo do evento que ocorre nos níveis espirituais sutis né, nessa nossa limitada, né, tridimensão, né, nesse plano, né, de 3 dimensões que nós vivemos ainda, né, estamos aqui aprisionados. Então, ele fala ainda, né, dessas cores, né, da aura do Senhor Siddhartha Gautama, né, como ele aparece flutuando no ar, uma intensa luz branca, né, ele vai descrevendo as cores. Essa aura da qual se falou no capítulo 3 é descrita nos sagrados livros orientais como capaz de incluir todas as pessoas que se encontravam até 5 quilômetros ao redor quando ele viveu pela última vez no plano físico. Imagine como, né, a presença desse ser, né, tão elevado, ela pode, né, alcançar e proporcionar até condições de, né, salto quântico, né, da própria evolução individual, né, de cada um, quando um ser desse alcança esse estado, né, de despertamento. Então, não se sabe se ele se mostrando o que os peregrinos veem. O próprio Senhor Ludwig não tem certeza se aquelas pessoas que estão ali presentes estavam conseguindo ver a figura, né, aquele reflexo da imagem do Senhor, né, Siddhartha Gautama. Mas todos se prostram no momento em que ele aparece, né? Mas isso pode ocorrer por estarem imitando a prostração dos adeptos que, de fato, veem o Senhor Gautama, que são pessoas evoluídas, né? Os iniciados, os adeptos. Geralmente, alguns adeptos se materializam para que possam ser vistos pelos peregrinos. Alguns peregrinos conseguem também, aqueles já, não é, com certo grau de clarividência, já conseguem perceber a presença desses seres que já não têm mais necessidade de ter o corpo físico que se materializam apenas para, né, nesse momento especial, para que sejam, né, percebidos por alguns que são discípulos. É provável que uns tantos peregrinos o tenham visto efetivamente, pois a existência da cerimônia é amplamente conhecida entre os budistas da Ásia Central e se fala também dela como a aparição da sombra, o reflexo do Buda. Então, aí, aqui no plano físico, o que se pode perceber é apenas um reflexo. Com frequência, todos os membros da grande fraternidade branca, exceto o próprio rei, né, o seu Sanat Kumara, e seus 3 discípulos, assistem à cerimônia, e qualquer teósofo ardoroso pode estar presente a ela em seu corpo astral. Olha aí, né? O seu Lidbita dando uma dica, né? Organizando de tal maneira seus negócios que o seu corpo físico possa entregar-se ao sono menos de 1 hora ou 2 horas antes do momento, né, exato. Aqui está aparecendo para mim uma faixa, não estou conseguindo ver, né, que nada o perturbe, ficando num estado tranquilo, que nada o perturbe até 1 hora depois do evento. Então, há um preparo, né, a necessidade de que se tenha um preparo para que se possa ter, né, o menor que seja acesso a este acontecimento, este evento, que, repito, se acontece, né, transcorre nos níveis sutis com esses pálidos reflexos, essa sombra no nível físico. Que a gente tem a tendência, né, a querer achar, não, a coisa acontece concretamente. Não, isso são forças tão espirituais, tão, né, sutis, que o mundo físico não tem condições, né, próprias para que essas, né, forças sutis possam, né, descer até aqui. Então, ele tenta fazer essa intermediação. E à medida que as pessoas vão tentando se sutilizar, se desidentificar com essa densidade que é, né, o físico denso, né, o próprio, né, nível etérico, o astral e o mental concreto, né, que se consegue acessar
os níveis, né, causal para, né, frente ou para dentro, aí sim vai se ter uma percepção que dificilmente vai poder, inclusive, ser trazida aqui para o cérebro físico. Porque esse mundo aqui, essa condição nossa de personalidade é muitíssimo limitada, como a gente já sabe, né? Então, mais uma mostra aqui, né, uma imagem desse, né, evento nos níveis sutis e uma tentativa de mostrar a possibilidade dela ser refletida também aqui no plano físico. E aqui vemos, né, a hierarquia, né, os mestres, os adeptos, eles formando, inclusive, né, é, figuras geométricas que no livro aqui estão, né, descritas, né, com uma perfeição, assim, uma condição, né, o magnetismo, né, a circulação de energias sutis que ocorre aí é tremenda, né? E essa aura, né, atingindo quilômetros de distância e que pode refletir, e a bênção que o senhor Siddhartha Gautama, né, derrama, emana para a humanidade, ela vai né, se propagar. Mas é aquela coisa, né? Nós só poderemos realmente perceber, captar e ser até afetados, de alguma forma vamos ser afetados, mesmo que seja nos nossos níveis de consciência, né, de existência sutis. Mas para chegar até o nível aqui da personalidade, nós precisamos estar realmente, né, numa condição receptiva. É aquela história, né, das frequências, né, da sintonia, né, o receptor, o rádio só vai conseguir, né, pegar as ondas hertzianas, né, se ele tiver na sintonia, né? Então, na frequência, para que aquelas ondas possam, então, chegar até o receptor. Da mesma forma, nós só poderemos, aqui é o nível, né, físico denso, só poderemos, né, perceber e ser afetados por essas energias sutis. Então, senão elas passarão, né, como passa pelo radioreceptor, se ele não tiver sintonizado. As ondas estão aí, existindo. Essas vibrações estão sendo derramadas, essas bênçãos estão aí. Mas elas só vão ser, né, captadas por quem estiver na sintonia, na frequência. É uma coisa até lógica, né, óbvia. Mais uma imagem, né, desse reflexo, dessa aura, né, poderosíssima, né, que temos esse privilégio. E daqui nós podemos falar um pouco, refletir um pouco sobre essa, né, descrição que o senhor Divita faz, né, nos Mestres de Ascenda, quando ele diz que meia hora antes do momento do plenilúnio, ao sinal dado pelo Mahashohan, os membros, eu voltei aqui, os membros, aí eu estou adiantando, quero retornar, não é isso. Eu vou ter de retornar, de voltar à apresentação. Voltando aqui. As figuras geométricas. Então, estamos aqui, né? Então, a essa sinal, né? Essa mensagem do Sr. Mahashohan, os membros da fraternidade se reúnem no espaço aberto ao centro da planície, ao norte do grande altar de pedra, e se dispõem em 3 fileiras concêntricas, todos voltados para dentro, sendo o círculo mais externo composto pelos membros mais novos da fraternidade e os grandes oficiais ocupando posições definidas no círculo mais interno. Aqui vale mais uma vez relembrar que isso tudo está ocorrendo nos níveis sutis. Só que alguns desses adeptos estão materializados, né? E poderão ser, né, percebidos, né? Mas ele deixa assim uma, né, possibilidade de nem todos poderem, né, perceber o que está ali ocorrendo, mas eles, né, para
seguindo aqueles Mahatmas que estão materializados, eles se prostram e tudo. Aqui tem uma informação interessante, que é essa relacionada ao cetro de poder, que ele diz, o senhor Ledbetter, né, que após os cânticos em Pali diversos, né, das escrituras budistas, o senhor Maitreya se materializa no ponto central do círculo, trazendo em suas mãos o cetro do poder. Quer dizer, essa materialização aqui também a gente não sabe se é uma materialização física densa ou é ainda nos níveis, né, etérico, astral, né, mental. Não sabemos se é físico denso mesmo, né? Porque essas energias são muito, né, sutis. Esse maravilhoso símbolo, que é esse cetro, representa, de alguma forma, o centro do fluxo físico das forças físico, mas não sabemos se é físico denso, das forças emanadas pelo logos planetário, tendo sido magnetizado por ele milhões de anos atrás, quando ele colocou a onda de vida humana em movimento ao redor na nossa cadeia de globos. Então, este é uma representação, um símbolo, né, dessa onda de vida presente na Terra, né, no globo terrestre, né, durante esse período, né, que é descrito aí nas, né, diversas literaturas, na doutrina secreta, né, os diversos períodos, ciclos evolutivos, né, que nós viemos passando e continuaremos, né, estamos. Então, né, há essa simbologia nesse cetro de poder que fica em Shambhala, né? Esse lugar, se é que se pode chamar de um lugar, né? Onde essa hierarquia tem, assim, por assim dizer, o seu foco e onde esses adeptos, né, eles estão, né, ali, por assim como ele diz, é mantido em custódia do Senhor do mundo em Shambhala. E até onde sabemos, né, tem muita coisa ainda que não se sabe, que sequer é possível ser revelada, esse festival de Vesak é a única ocasião em que ele sai de seus cuidados. Olha que dado também interessante, né? Que informação interessante, que é o único momento, né, anualmente, em que este, né, cetro de poder, né, de força, né, um símbolo, né, dessa força da onda de vida no planeta, ele é, né, deslocado para esse evento. Trata-se de uma barra cilíndrica, aí ele vai descrever, né, em detalhes como é esse material desse cetro, né, que tudo é uma tentativa, né, de mostrar como essas coisas, né, esses, né, imagine um material desse, né, como ele tem poder e o quanto nós, né, ainda estamos longe de poder ter acesso a tudo isso. Então, ele continua aqui. Quando o Senhor Maitreya se materializa no centro do círculo, todos os adeptos iniciados se curvam solenemente para ele e o outro verso é cantado. E outro verso é cantado. Depois disso, ainda entoando o verso, os círculos internos se separam, aí ele vai descrevendo, né? Formando, né? Figuras geométricas, né? Círculo, cruz, né? E com o senhor Maitreya no centro. Então, né, vai ocorrendo essa, né, movimentação toda, né? Ele diz até que há um momento em que essas representações, né, de figuras feitas pelos adeptos, eles lembram o emblema da ST, né, da Sociedade Teosófica, que é aquela mandala, né, que todos nós conhecemos, né? Então, embora sem a serpente circundando. Essa figura, por sua vez, se transforma na estrela de 5 pontas, com o Senhor Maitreya ainda no ponto ao sul, próximo ao altar de pedra,
e os outros grandes oficiais, os Choans, nos 5 pontos onde as linhas fazem intersecção. Então, são detalhes que, né, a gente até tenta, né, nós que somos, né, muito mentais, entender de forma analítica, mas que não tem condição. Né? Tudo isso é para ser percebido, por isso que esse evento é mais um evento para uma meditação, né? Para uma tentativa de sintonia, porque se fala desses 5 momentos, né, no evento, que seriam os 2 dias antes. Nós estamos aqui justamente no primeiro não é? Desses 2 dias que antecedem o evento, que vai ser na segunda-feira, hoje e amanhã, e no próprio dia do evento e nos 2 dias subsequentes. Então, esses são os momentos em que essas energias estão com todo o seu poder ativo. Claro que elas não se dissipam, elas vão ficar, continuam aí, mas para que possamos tentar, por assim dizer, né, estar em receptividade para elas, seriam nesses momentos, né? Esses 2 dias que antecedem, que é o que podemos fazer hoje, né? A partir de hoje, amanhã, no próprio dia, né, na segunda-feira, no momento, durante todo o dia, no momento, será 1h e 14 minutos, né, da madrugada, e nos 2 dias seguintes. Então, aqui ele coloca essas figuras, né, que são formadas pelos adeptos, né, figuras geométricas perfeitas, né, e né, não se sabe se elas estão realmente, né, ocorrendo no físico denso, né, ou no físico sutil, né, mas que elas chegam até o físico, sim, porque, como ele disse, né, que alguns desses mestres, desses adeptos, se materializam, né, o próprio senhor Maitreya, né, e aí, com essa afirmação, né, em Pali, de que tudo está pronto, vinde, mestre. Há um momento assim de devoção, já que é uma cerimônia, então há um momento de devoção, né, de reverência, né, de todos, né, principalmente por esses seres, né, tão evoluídos, e os que estão acompanhando ali, os peregrinos, também. E em todos os locais onde as pessoas estão tentando, né, sintonizar na frequência desse evento, também pode ocorrer. Em alguns países lá da Ásia, é feriado, né, um evento VESA, que é um evento assim bem conhecido, né? E as pessoas, né, participam mesmo de forma efetiva, né? Então, a Sociedade Teosófica, né, tem essa proposta de difundir, de, né, proporcionar esse momento, né, de reflexão para os seus membros e, né, não membros, todos aqueles que se interessam. Então, aí ele continua nas descrições, né, nos detalhes, inclusive das cores, né, tudo isso pode ser encontrado, né, no livrinho, que hoje não é livrinho, né, um livro de um tamanho, né, razoável, Os Mestres e a Senda. Então, ele fala aqui, né, que tem uma parte aqui que ele fala, né, que houve uma iniciativa do Coronel Wolcott, né, de aqui, ó, essas cores nessa exata ordem são descritas em escrituras budistas milenares como constituindo a aura do Senhor. Quando, em 1885, achou-se interessante que deveria ser fundada uma bandeira especial para os budistas do Ceilão, nosso presidente fundador, o Coronel Wolcott, em consulta a nossos irmãos singaleses, em Colombo, desenvolveu a ideia de utilizar para esse propósito o mesmo significativo agrupamento de cores. Então, o coronel nos conta que alguns anos antes, ele soubera do embaixador tibetano, do vice-rei da Índia, que ele conhecera em Darjeeling, que as cores são as mesmas da bandeira do Dalai Lama.
a ideia desse padrão simbólico parece ter sido amplamente aceita. Eu mesmo já, ele, o Senhor Gibita, já ouvi em templos budistas em lugares longínquos, como essas cidades aqui, Rangoon e Sacramento, na Califórnia, aqui já nos Estados Unidos. Então, né, são detalhes que o senhor Lidbiter, né, na sua didática, ele procura nos mostrar. Mas, prosseguindo, né, já que nossa proposta é apenas dessa reflexão, do entendimento do que é esse evento, né, e da proposta de podermos, nesses 2 dias que antecedem, fazermos as nossas meditações, a nossa tentativa de sintonia com o que está ocorrendo, né, a nível espiritual, e, né, no dia e nos dias subsequentes, e que essas forças, essas bênçãos, né, cheguem até nós, que nós possamos até ser canais para que elas, através de nós, se propaguem. Essa é a proposta, né, já que nós estamos nesse trabalho, né, de, né, estudo, meditação, autoaperfeiçoamento, né, autoburilamento e serviço. Serviço seria nos colocarmos como canais para que essas forças sutis, elevadas, possam se propagar através de nós, levando a todos que estão conosco, aos nossos próximos, né, aos familiares, né, a todas aquelas pessoas com quem nós tenhamos contato, nos relacionemos, né? Para que isso se propague cada vez mais e essa paz, né? Essa fraternidade universal e essa paz possa realmente, né, se efetivar nesse nível aqui, né? Nesse momento tão delicado que nós passamos, né? De pandemia, de guerras, né? Todos esses eventos que têm tanto, por assim dizer, conturbado, né, a própria harmonia do universo. Embora saibamos que nesse nível físico, né, há essa, né, tendência já pela condição. Um dos ensinamentos do senhor Siddhartha Gautama é o da impermanência, né? A impermanência é algo que realmente existe, é um fato, assim como ele fala, né, ensina as 4 nobres verdades, né, o sofrimento, né, como um fato, e a possibilidade, o irmão Fernando já nos trouxe, né, esses ensinamentos, né, das 4 nobres verdades, né, a octoplacenda, né, o caminho óptico, que leva à libertação desse sofrimento. Então, toda essa gama de ensinamentos que nós podemos, né, utilizar na nossa vida e, né, tentarmos aqui nesse momento presente, né, essa mudança interna, né, que é gradual, né, que vai ocorrendo e que está nas próximas, nas vindouras existências, nós já, e com certeza teremos essas sementes que foram lançadas já, né, prontas ali para, né, germinarem e crescerem, né? E aí nós poderemos continuar nesse trabalho de uma forma mais de serviço, né, mais efetiva. Então, ele continua aqui na descrição, né, do que ocorre no evento, que aqueles que quiserem poderão, né, ter na leitura, no estudo do livro, e nós seguimos agora com um vídeo aqui tentando mostrar também parte, né, uma leve mostra dos ensinamentos deixados pelo Senhor Buda, já que o momento é de reflexão.
Bom, esse foi um vídeo e agora com algumas mensagens, né, que são atribuídas ao que estão nos textos budistas, né, o seu Siddhartha Gautama. Agora, no momento realmente do evento ali né, na hora exata da lua cheia, né, do plenilúnio, como é dito aqui, o senhor Maitreya, ele diz aqui, o seu Buda, né? Todos se levantam, né? Inclusive os peregrinos, né? Aqueles que estão ali, e permanece contemplando a presença do Senhor, né? Aquela imagem, né? Fulgurante o reflexo da imagem dele, enquanto a fraternidade, né? Os adeptos, entoa para o benefício do povo as nobres palavras do Maha Mangala Sutta, que foi assim traduzido pelo professor Rhys David. Então, nós podemos aqui tentar fazer uma meditação, uma reflexão, um momento de aquietamento, nos colocando numa posição, como fizemos na abertura aí, que a Marine fez, né, nos colocando nessa posição confortável, a coluna ereta, e tentando, né, sintonizar com essa recitação da maior bênção. Suspirando pelo bem, muitos devas e homens têm considerado diversas coisas como bênçãos. Dizei então, ó mestre, qual é a maior bênção? Não servir aos tolos, mas servir aos sábios. Honrar aqueles que merecem ser honrados. Essa é a maior bênção. Habitar uma terra aprazível, ter praticado boas ações em um nascimento anterior, ter uma alma repleta de retos desejos. Essa é a maior bênção. Muito discernimento e muita educação, autocontrole e uma atitude bem disciplinada, palavras amáveis e bem faladas. Essa é a maior bênção. Amparar pai e mãe, acarinhar esposa e filho, atender a um chamado pacífico, essa é a maior bênção. Dar esmolas e viver retamente, dar auxílio aos parentes, praticar atos que não possam ser censurados. Essa é a maior bênção. Abominar o pecado e cessar de praticá-lo. Abster-se de bebidas embriagantes. Não se fatigar em fazer o bem. Essa é a maior bênção. Reverência e humildade, contentamento e gratidão, ouvir a lei no devido tempo. Essa é a maior bênção. Ser resignado e manso, associar-se ao plácido, falar de religião no devido tempo. Essa é a maior bênção. Automoderação e pureza, o conhecimento das quatro grandes verdades, a realização do nirvana, essa é a maior bênção. Sob o golpe das perturbações da vida, a alma que permanece inabalada, sem paixões, sem lamentações, segura, essa é a maior bênção. Invencível em toda parte, é aquele que assim age. Por todos os lados ele anda em segurança, e dele é a maior bênção. Reflitamos alguns instantes sobre essa maior bênção, sobre essas palavras no Maha Mangala Sutta.
Om Shanti. Eu agora vou passar um vídeo para finalizar. Eu vou ter de interromper esse compartilhamento e ir para outra com o vídeo. Está aparecendo aí, Fernando? Sim, sim. Posso, então. É um vídeo que também é rápido, mas que traz também alguma mensagem sobre o festival. Irmãos, então, um feliz festival de Vesak para todos, que possamos, nesses 2 dias que antecedem, estarmos em sintonia, na frequência dessas forças, dessas energias, que na segunda-feira possamos estar também fortalecidos, sintonizados, e isso perdurará certamente por toda essa existência e existências futuras. Então, feliz Vesak para todos. Namastê.